Quem vai dar palminha hoje? Você? Eu? Eu não sou boa em dar palminha, não. É só fazer assim. Mano, eu juro Isso que eu foi assustei. bom porque eu vi que seu áudio deu uma estourada. Eu juro que eu assustei de verdade. Olá, sejam muito bem-vindos ao Como Se Fosse Fácil, nosso podcast de empreendedorismo com o pé no chão. Eu sou o Fernando. E eu sou a Maju. E o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar uma pequena listinha que a gente sentou junto há um bom tempo atrás sobre os 10 desafios de empreender. Ótimo. Acho que talvez a gente pode falar um pouquinho sobre que tem um tempinho que a gente não grava, então esse episódio pode estar um pouco diferente dos anteriores. Nós podemos estar um pouco diferente dos anteriores, mas o conteúdo não muda muito. Eu sei que nosso último episódio foi uma tentativa de gravar um pouco mais livre, mas eu acho que a gente não gostou muito. A gente prefere ter uma coisa um pouquinho mais estruturada, certo? Certo. Vamos então para a listinha? Vamos começar. O primeiro desafio que a gente colocou é ter paciência. Sim, gente, é uma coisa que nós temos muita dificuldade hoje ainda. Como a gente já comentou nos episódios passados, a gente ainda é uma empresa muito jovem e estamos passando por um processo de aprendizado muito profundo também, no sentido de desenvolver as nossas habilidades que têm a ver com empreendedorismo. Como a gente mencionou antes, não são só as habilidades técnicas que você tem que vão te levar adiante como empresa, né? Você precisa aprender muitas outras coisas. Aprender sobre finanças, sobre marketing, negociação, etc. E isso leva tempo. Não tem atalho, né? Não tem atalho. É uma coisa muito que tem que aprender na prática mesmo. E isso é um pouco difícil, porque a gente está fazendo um investimento que é a longo prazo, né? Então, investimento de tempo, da nossa energia mesmo, assim. E é um pouco difícil porque as coisas não vão acontecer na nossa vida da mesma forma que acontecem para as pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, a gente está ali olhando um colega que tá no emprego e aí tá, tipo, vivendo que na nossa visão é a sua melhor vida, assim. A gente fica muito feliz por nossos amigos que estão em outros caminhos e que estão indo super bem, assim, que estão viajando, que estão curtindo a vida. E a gente tem que parar um pouco e dar uma segurada. E às vezes a gente não tem toda a possibilidade que às vezes nossos amigos têm de, tipo assim, acho que curtir um pouco essa fase já não mais tão jovem adulto, que tem possibilidade de fazer coisas que a gente tem que, tipo, dar uma segurada mesmo e ter paciência de ver que aquilo ali não é... que a gente vai viver essas coisas, mas que não no mesmo momento que, às vezes, alguns outros colegas nossos de idade, de vida, estão vivendo, né? Todo esse negócio de comparação é muito escorregadio de alguma forma, né? A gente tem aquela mania de sempre se comparar um ponto da sua vida com um ponto da outra pessoa. E muitas vezes querer aquele um ponto que aquela pessoa tem para a sua vida. Só que você não pensa que aquele um ponto vem com uma série de outras implicações, outras relações e tal. Então, é preciso ter paciência e não se comparar muito. Porque isso pega, né? O Pega psicológico. bastante. Eu acho que é importante a gente também falar uma coisa que tem um pouco a ver, que é que, às vezes, essa questão de momento de vida é uma coisa que a gente está muito acostumado a viver isso quando a gente é novo, então na época de escola, e até eu acho que na época de faculdade, você tem ali pessoas que têm idade muito próxima à sua e que tá vivendo exatamente a mesma fase de vida, exatamente as mesmas coisas. E eu acho que depois que você forma na faculdade, as pessoas vão para caminhos completamente diferentes e as vivências que aquelas pessoas vão ter não são as suas. E a gente pode estar se comparando, querendo viver aquilo que as pessoas estão vivendo,
quando na verdade nosso caminho é outro, né? Então, ter paciência e entender que seu caminho vem com coisas que são importantes e boas pra você, porque aquilo ali é sua escolha. E não quer dizer que uma pessoa tá à frente ou atrás, são só caminhos diferentes. Então, isso é uma coisa que ajuda a gente a colocar em perspectiva e ter a paciência. E a gente não tá falando que nosso caminho é melhor do que o outro, é óbvio que não. Existem caminhos que funcionam para algumas pessoas, caminhos que funcionam para outras. E eles têm altos e baixos da mesma forma, né? Então, isso é um desafio que a gente vê de querer se comparar demais com os outros e ter paciência de saber que nosso momento não necessariamente é o mesmo do outro. Mas que todo mundo tem seu caminho e vai chegar a nossa hora. É aquela metáfora que você fala da montanha, né? É melhor... Como é que é? Falei. Porque, na verdade, é uma coisa que eu juntei duas coisas. Meu pai dá muito conselho pra gente de falar que é melhor você tá indo na direção certa do que na velocidade certa. E aí, depois eu juntei com uma outra metáfora que eu vi de um cara num vídeo no YouTube, que é que ele fala que é melhor você estar escalando devagar a montanha certa do que estar escalando rápido a montanha errada. Porque você vai chegar no topo da montanha errada, mesmo que mais rápido, mas você vai estar no lugar errado, não é o lugar que você queria. Então, do que adianta, né? Isso provavelmente é um telefone sem fio de algum filósofo do século XV que a gente está destruindo nesse momento. Mas, enfim, vamos pro próximo? Fonte, vozes da nossa cabeça. Então, nosso próximo desafio, acho que a gente falou um pouco demais sobre esse, mas tudo bem, é finanças. É um tema que a gente fala muito pouco e acho que todo mundo que chega num ponto da vida em que tem que lidar com dinheiro percebe o quanto que a gente é sem noção e sem informação sobre as coisas, ou pelo menos eu me senti assim, acho que o Fernando também, de certa forma, de você não saber como precificar, de você não saber como funcionam impostos, de você não saber como dividir. Toda a linguagem financeira é muito estranha pra gente que, obviamente, não estudou sobre isso. E é um dos pontos mais importantes, né? Tem um livro muito famoso que chama, acho que em português é O Mito do Empreendedor, que ele fala que um dos pontos que as empresas falham é porque a maioria das empresas começa com uma pessoa que sabe fazer um trabalho técnico muito bom e que acredita que fazendo esse trabalho técnico muito bom vai ser o suficiente para ter uma empresa que dá certo. E não é isso. Um desses pontos de maior dificuldade que essa pessoa que é boa tecnicamente tem que atravessar é esse passo das finanças. Como que eu vou precificar? Como que eu vou conseguir preços bons com os meus fornecedores? O que vale a pena eu investir o dinheiro que eu recebi daquele serviço que eu estou prestando? Como que eu vou organizar isso? Como é que vão ser os meus prazos e tudo mais? Tudo isso é uma outra gama do conhecimento que não necessariamente a pessoa que é boa tecnicamente naquilo que faz vai saber. E não tem outro jeito de aprender. Você tem que estudar, testar, ver o que funciona para você e o que não funciona. E para isso a gente precisa de paciência, igual o primeiro item, né, que a gente falou. Com certeza. Tem muita coisa sobre dinheiro, principalmente sobre finanças dentro de empresas, que a gente pode até estudar, mas você só vai entender se aquilo funciona para a sua empresa na prática. Porque existem várias formas de precificar, até dentro da arquitetura mesmo, as pessoas discutem muito sobre, eu vou precificar por metro quadrado, não, mas eu não posso precificar por metro quadrado, mas eu vou precificar por hora, mas aí se eu precifico por hora, às vezes aquilo não bate, eu tenho que estimar horas que eu vou gastar naquele projeto, e tem projeto que eu gasto mais do que eu acho que gastaria, e projeto que eu gasto menos do que eu acho que eu gastaria. É um pouco tentativa e erro, assim. Estudar, claro, mas existem tantas metodologias de precificar que a gente acaba chegando em eu preciso testar se aquilo ali vai funcionar dentro da minha empresa e se vai estar de acordo com o valor do mercado, porque além de equilibrar
o quanto que a gente tem que receber com a empresa para se manter e para pagar nossas contas e para se pagar nosso trabalho, a gente também tem que pensar que aquilo tem que estar de acordo com o mercado. Então eu preciso entender quanto que meus concorrentes estão cobrando. Estou cobrando muito abaixo? Estou cobrando muito acima? Quem são verdadeiramente meus concorrentes, sabe? Então tem muitas coisas a se pensar e que a gente conversa muito pouco sobre, a gente fala muito pouco sobre, e acho que é um dos grandes desafios de empreender. Acaba sendo um tabu e isso não beneficia ninguém. Então, temos que conversar mais sobre finanças e estudar mais sobre finanças. Um outro ponto que a gente levantou ainda no tópico de finanças é saber separar aquilo que é seu daquilo que é da empresa. Tanto em dinheiro quanto em patrimônio, né? É muito comum você começar a empresa meio... Só começa... E aí, chega lá na frente, você tem que, sei lá, vai entrar um sócio novo, ou então vai sair um sócio, e você tem que pensar, nossa, o que de fato é meu, o que é da empresa, sabe? Não confundir o que é o... Não confundir financeiramente, e financeiramente entra patrimônio, o que é seu, pessoal, você como pessoa, e o que é da empresa, né? Então, é uma questão que muitas vezes as pessoas não pensam isso quando estão começando uma empresa, e é normal não pensar nisso, né? Mas que tem alguma hora que isso precisa se tornar um tópico, precisa ser uma decisão bem tomada para não gerar problemas mais para frente. E eu acho que ainda nessa temática assim, de finanças, nosso terceiro ponto, nosso terceiro desafio, né? É não ter o dinheiro como a única métrica do sucesso. E isso é uma coisa que, pessoalmente, é muito difícil pra gente. A gente já mencionou isso aqui antes, mas o crescimento de uma empresa não significa única e exclusivamente o crescimento do seu faturamento, do seu lucro, etc. Para uma empresa evoluir, e crescer e ser sustentável, você precisa desenvolver habilidades diferentes. E às vezes, principalmente no início, que você está passando ali por várias atribulações, vários desafios, que você precisa de fato desenvolver alguma habilidade que você não tinha antes, é difícil de enxergar isso de alguma forma, né? Assim, você está desenvolvendo sua habilidade de comunicar com seu cliente, você está desenvolvendo sua habilidade de negociar com seu cliente, de precificar, de entender o mercado, todo o seu fluxo de... chegou um orçamento aqui para eu fazer, como que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Como que eu posso, de fato, entender esse cliente e ajudar ele com o problema que ele está tendo, sabe? Pode ser que você faça todos esses processos e seu cliente não feche com você. Pode ser que, por uma razão ou outra, ele opte por fazer com outra pessoa. Só que essa experiência que você teve de fazer todo esse processo ainda vai agregar alguma coisa a você. Pode ser que seu cliente não feche com você agora, mas ele feche no futuro. Pode ser que o serviço que você oferece ou o produto que você oferece não encaixe com o que ele está procurando nesse exato momento, porém, amanhã ele encontra com outra pessoa que possivelmente vai encaixar. E se você fez um bom trabalho nisso, as pessoas vão ficar sabendo de você e vão te procurar. Então, assim, é difícil de ver isso acontecer, porque isso é uma construção meio invisível. Mas ela existe e a gente precisa dar valor a ela também. Com toda certeza. Muitas vezes a gente compara... em que ponto que eu estava no ano passado, no mês passado, no bimestre passado, e aí a gente olha só pro dinheiro, quando na verdade a gente às vezes aprendeu muita coisa, a gente às vezes desenvolveu estratégias novas de trabalhar com alguma coisa, e que nem sempre o dinheiro reflete isso, ou o faturamento da sua empresa vai refletir isso imediatamente. Muitas vezes isso leva muito mais tempo, e a gente não pode desconsiderar que essa experiência que você está levando naquele momento é também uma evolução da sua empresa, né? Então, às vezes a evolução pode não ser financeira, mas ela pode vir com processos, com estratégias, com uma maturidade da pessoa como um empreendedor. Muitas coisas, assim, de você entender quais que são suas falhas. Acho que
acho que muito dessa paciência que a gente falou é isso, é de vivenciar coisas e entender que aquilo ali também faz parte da sua evolução como empreendedor e do seu aprendizado também. E que isso também é uma métrica de sucesso. Você está em um outro ponto, você tem uma outra visão, você está ali mais à frente, pode não estar mais à frente financeiramente, mas você está mais à frente da sua visão que você tem para a sua empresa, e isso é muito válido e é importante ter isso em mente e valorizar isso também. E não dá pra descartar que existe um fator de sorte em tudo que a gente faz. Com certeza. Porque você pode fazer absolutamente tudo certo, tudo lindo, maravilhoso e, sei lá, seu cliente, você ia fechar um cliente de, sei lá, 1 milhão e ele vai lá e morre amanhã. Isso. É horrível, mas pode acontecer. Realmente, pode acontecer. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. Então, não se meça apenas com o seu faturamento. Acho que ver tudo como aprendizado também é um pouco dessa lição. E nosso quarto ponto é sobre não ser um chefe tóxico para você mesmo. Difícil. Isso é bem difícil, porque acho que a gente às vezes tem expectativas muito altas pra gente mesmo, assim, acho que principalmente hoje em dia nas redes sociais a gente vê muito falando assim, salário mínimo, esforço mínimo. Só que quando é sua empresa, primeiro que você não tá medindo seu esforço com salário. Segundo que você sabe que você tá fazendo aquilo ali por você, pelo crescimento da sua empresa. Então, muitas vezes você quer, tipo assim, botar sua alma ali, só que aquilo não é uma coisa sustentável. Então, você precisa manter um equilíbrio ali entre vida pessoal e vida profissional para que aquilo ali, para aquele esforço seja constante, né? É muito mais importante manter constância do que eu ficar ali uma semana fritando numa coisa, sendo que eu sei que na semana seguinte eu posso não aguentar levantar da cama se eu passei uma semana anterior inteira trabalhando. Aí entra toda aquela questão do burnout e tal, que a gente não vai entrar muito a fundo aqui. Mas é muito fácil, né, a gente se colocar numa posição de certa vulnerabilidade, porque a gente acha que é só fazer mais um pouquinho, só pôr mais um gás e tal. E nesse momento eu falo muito pra mim mesmo, porque eu sou essa pessoa que quer fazer mais um pouquinho. Mas é a perspectiva de longo prazo mesmo, é uma construção lenta, igual a gente falou. E a gente tem que reconhecer que nós somos humanos, que a gente tem falhas e que tá tudo bem, sabe? Às vezes não vai dar pra ser a pessoa mais produtiva do mundo e tá tudo bem. A gente só tem que seguir e continuar, amanhã é um novo dia, sabe? É muito difícil não cair naquela pira de ficar pensando, nossa, hoje eu não produzi nada, eu sou um lixo, isso nunca vai dar certo. É muito fácil cair nisso. Difícil é falar, não, realmente, hoje não foi um dia muito produtivo, mas amanhã é um novo dia, vamos seguir e vai dar certo, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar também fugir um pouco, que é um pouco a propósito do nosso podcast, daquela lógica de coaching do trabalho enquanto eles dormem, sabe? O que você faz das 00:30 às 6 da manhã, sabe? Esse tipo de coisa. Quando, na verdade, isso é uma receita pro desastre, porque o que a gente vê que funciona, o que a gente vê que dá certo, é que a pessoa que tem sucesso não é aquela que vai botar um maior esforço em um curto pedaço de tempo. É aquela que tem a constância de manter, de continuar trabalhando, de insistir até quando as coisas dão errado. Então, para conseguir fazer isso, você precisa de ser essa pessoa um pouco mais empática consigo mesma, assim. Você acha que você falaria assim com outra pessoa, você não reconheceria as conquistas dela, você entenderia as falhas dela como um defeito e não como uma oportunidade de aprendizado? Assim, eu espero que não, né? Mas não seja essa pessoa. Mas não faça isso com você, porque é uma receita pro desastre. Porque você só vai se desmotivar achando que você vai estar colocando mais gás ali na sua empresa, quando na verdade aquilo é inviável, né? Então, eu foco muito nessa questão de vale muito mais a constância de fazer um pouco todos os dias do que você querer trabalhar um dia inteiro sem levantar, sem comer. E isso é uma coisa que é completamente insustentável, porque aquilo ali vai atrapalhar a sua saúde, tanto mental quanto física, e você não vai conseguir continuar. E aí esse não é o ponto, né? Vou acrescentar um asterisco a esse tópico que a gente não conversou antes, mas tenha sua terapia em dia, porque isso ajuda. Muitas vezes a gente tá, de fato, sendo tóxico com a gente não tá percebendo. Então,
Fica aí a recomendação, faça terapia. A gente é muito a favor da terapia. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo. O quinto desafio que a gente listou foi organizar demandas e prazos. Eu acho que isso é uma coisa que, por sorte ou pela experiência que a gente teve, é uma coisa que a gente não tem tanta dificuldade assim, não é uma coisa que a gente colocou muito pela nossa experiência pessoal, porque eu acho que tanto eu quanto o Fernando, durante a nossa época de graduação, a gente aprendeu muito, assim, na marra, como organizar essas coisas de demanda. Eu acho que, não sei se, como eu só fiz uma faculdade, eu não posso falar das outras, então eu não vou falar, mas na escola de arquitetura é uma coisa muito difícil, assim, você tem que manejar as entregas de projeto, muitas vezes elas são mais ou menos na mesma época, que é o fim do semestre. Então, tem muitas coisas que acabam entrando ali uma por cima da outra. Então, se você não se organiza direitinho com os prazos, você acaba perdendo esses prazos. Você acaba tendo que trabalhar muito e trabalhar muito tarde. Tem muito uma lógica assim na arquitetura, um discurso em que eu pessoalmente sou super contra, que você realmente fez arquitetura se você não virou não sei quantas noites, e eu sou super contra isso, assim, eu acho que isso é um erro gigante. Isso não quer dizer que a pessoa trabalhou mais naquele projeto, isso na minha opinião, só quer dizer que a pessoa não se organizou o suficiente com as demandas e os prazos dela. Mas é uma questão que a gente vê que impacta também no empreendedorismo, né? Veio da graduação pra gente, mas que é uma coisa que pra gente é essencial dentro da nossa empresa. Com certeza, e eu acho que a partir das nossas experiências trabalhando com outras empresas, a gente pôde ver que muitos profissionais sofrem por não serem transparentes com os clientes em relação aos prazos, sabe? Uma coisa que eu queria trazer é que, primeiro, no nosso caso, com a arquitetura, um cliente, um leigo, não é obrigado a saber quanto tempo demora para você fazer um projeto ou fazer uma alteração em um projeto. É até meio injusto a gente esperar isso dele. Só que muitas vezes as pessoas, os profissionais, ficam constrangidos de falar assim: para atender essa demanda eu preciso de mais prazo. Não vai dar para te entregar na semana que vem, por exemplo. E isso é um erro muito grande, porque você vai colocar todos os seus funcionários ali, ou até mesmo você mesmo, para trabalhar até o gás acabar, vai atender a demanda do cliente. Da próxima vez que o cliente tiver mais alguma alteração ou mais outra demanda, o que for, ele vai esperar o mesmo atendimento de prazo. Então você vai ter que fazer aquilo ali, de trabalhar demais e colocar seus funcionários para ficarem malucos ali trabalhando mais uma vez. Então não é uma coisa sustentável. Seja transparente com aqueles que você está atendendo e diga: olha, nesse prazo eu não consigo atender. Vamos renegociar esse prazo? O que eu posso fazer para te ajudar? Sabe? Conversa, seja transparente, não precisa se constranger em relação a isso. E graças a Deus a gente nunca teve problema em relação a prazos aqui na nossa atividade profissional, mas desde o início a gente sempre teve isso como prioridade, de deixar prazos transparentes e negociar esses prazos com os clientes. Com certeza, a gente negocia o prazo da mesma forma que a gente negocia o valor. Porque às vezes a gente fala assim, o cliente chega, pede a proposta e fala: mas nesse prazo para mim não dá. Aí a gente conversa. Então, qual que é o prazo que você precisa? Se o cliente virar para mim e falar: eu preciso para amanhã, eu vou falar: olha, infelizmente, impossível, né? Mas se eu puder o que eu puder fazer para negociar o prazo, que também é, querendo ou não, um valor ali de serviço, né? Uhum. Eu conseguir entregar uma coisa mais rápida é uma coisa positiva para mim. Mas eu também não posso iludir aquele cliente ou frustrar aquele cliente dando um prazo menor do que eu sou capaz de entregar. Então, é importante você manter os seus clientes informados sobre essas coisas do que frustrar eles de alguma forma. Você que tem mais alguma coisa? Ficou meio rouca aí? Um pouco. Acho que é isso. Acaba que muitas vezes a gente dá um prazo e entregamos antes até, sabe? Mas é melhor você dar um prazo maior e deixar uma expectativa de entregar mais pra frente e entregar antes do que o contrário, né? Então, mantenham isso em mente. Com certeza. Eu acho Sexto desafio? Eu acho que eu vou inverter aqui, porque eu acho que o 7 tem mais a ver com o 6. Perfeito. Quer dizer, que o 7 tem mais a ver com o 5. Então, o nosso sexto desafio, que acho que tem tudo a ver com tudo que a gente estava falando aqui,
é saber se relacionar com seus clientes. Sim, é uma coisa que também entra como uma habilidade, né, das coisas que a gente estava conversando e que a gente tenta sempre melhorar de alguma forma, mas algo que pessoalmente me ajuda a comunicar melhor com os clientes é ter uma perspectiva de estou aqui para ajudar essa pessoa. O cliente está me ajudando, claro, que ele está me dando um serviço que vai me remunerar, vai me fazer crescer como profissional, mas eu estou ali para resolver os problemas dessa pessoa, sabe? E assim, gente, de todos os contatos que a gente teve com outros profissionais e com pessoas de áreas distintas, o que mais aparece como um problema é o atendimento ao cliente. Porque o cliente que é bem tratado, que se sente ouvido, que tem o seu problema de fato resolvido, ele volta, ele recomenda outras pessoas. Agora, se você vacila um pouquinho com o cliente, já era. Essa pessoa não vai te recomendar, não vai trabalhar com você de novo. E se você, né, vacilar muito, ela ainda vai falar mal de você para as outras pessoas. Então, é uma queda muito brusca ali no seu valor de mercado. E eu acho que quando a gente... Acho que... Não sei se todo mundo já ouviu falar, provavelmente não, mas algumas pessoas devem ter ouvido falar sobre funil de vendas. É toda uma lógica de marketing que eu não vou passar um tempo me explicando aqui. É outro episódio. É outro episódio inteiro. Mas a gente fez um curso sobre funil de vendas lá no Sebrae e eu acho importantíssimo que as pessoas entendam que o atendimento é a última etapa da venda. Quando o cliente chega para falar com você, é porque você já fez todas as outras coisas para você chegar na venda. E se você peca ali, você perde uma oportunidade muito grande. Porque você fez um esforço de convencer aquele cliente de chegar até você, que você fez um esforço de, às vezes, de ser recomendado e tudo mais. E aí, quando o cliente chega até você, você perde a venda por conta do atendimento. E isso faz uma diferença grande, porque as pessoas, hoje em dia, estão perdendo muita venda por conta de atendimento, né? Eu, particularmente, já tive muito problema com isso, com pessoas, quando eu ia atrás de serviços, e muitas vezes eu pago mais caro pelo que me atende melhor do que o contrário, assim. Já teve muitas situações de que eu precisava de uma instalação de ar-condicionado, consertar alguma coisa na minha casa, assim, coisas diversas, em que eu entrava em contato com 10 pessoas e, assim, 9 me atendiam mal. E aí eu, obviamente, fechava com a pessoa que me atendia bem. E, assim, atender bem não é uma coisa que às vezes, tão difícil, né? Acho que a gente tem que manter em mente a questão do tempo, né? Não demorar tanto assim para responder, porque você pode perder a venda ali. Claro que tem um certo tempo hábil e tudo mais, mas também de querer ouvir aquela pessoa, não chegar e só dar o seu valor e pronto, sabe? Assim, e tentar entender o que o cliente quer, porque muitas vezes o cliente não tá precisando daquilo que você daquilo que você oferece, e às vezes você precisa falar com ele, olha, não é isso que eu ofereço, ou o que você está precisando é outra coisa. Eu poderia até fazer uma venda mais cara para aquele cliente, mas eu entender o que é o problema dele é também um bom atendimento, assim. Então, essa relação com o cliente é o que faz ele voltar, é o que faz ele te recomendar, e é o que a gente percebe que faz toda a diferença em todos os nossos clientes, assim. Eles elogiam muito a forma com que a gente se preocupa em conversar com eles, em atender. E, precisa de reunião presencial? A gente vai, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer uma ligação, me explica o que você realmente está precisando. Qual que é a questão que você quer que eu resolva? Porque, às vezes, o cliente pede uma coisa e, na verdade, não é isso que ele está precisando. E aí você pode virar para ele e falar assim, eu acho que eu tenho uma solução melhor para você, que pode até ser uma opção financeiramente ruim para você, mas o cliente ele vai valorizar isso e vai fazer com que ele volte, com que ele te recomende, o que é uma coisa muito boa no crescimento da sua empresa. Esteja disponível e foque em resolver o problema daquela pessoa. Pensa no que ela realmente quer, que é isso, né? Se você está vendendo um serviço, você está resolvendo um problema. Se você está vendendo um produto, você também está resolvendo um problema. Então, é bom ter isso em mente, né? Com certeza. Então, agora eu vou falar do que era o nosso sexto, mas agora é o nosso sétimo desafio, que é saber delegar. Eu acho que isso é um desafio muito pessoal, e por isso que a terapia é importante, mas que acho que ter humildade
isso volta muito para ter humildade de saber que você não é o melhor em tudo. E que muitas vezes você precisa arrumar outra pessoa que sabe fazer melhor do que você, ou nem que necessariamente sabe fazer melhor do que você, mas que às vezes tenha mais tempo. Sabe assim, existem vários momentos em que você precisa delegar funções por inúmeros motivos, mas acho que os principais são porque vai ter alguém que faz melhor que você, e é importantíssimo saber isso, e porque às vezes você não tem tempo de fazer tudo, e aí vai ficar tudo mal feito mesmo. Não só isso, acho que é um exercício de desapegar que é importante para o crescimento da empresa. Você não vai conseguir fazer sempre tudo sozinho. Então, primeiro, desapegar e passar essa função para outras pessoas. E uma coisa que a gente tenta fazer aqui é sempre ter sistemas para as coisas saírem da forma que a gente quer quando forem feitas por outras mãos, né? Então, documentar aquilo que você faz de diferente do padrão, sabe? Ter um guia para as ferramentas que você usa. Eu acho que tudo isso agrega de alguma forma. Mas acho que o cerne dessa questão é quase o ego mesmo. Uhum. De você aceitar que não, você não é o melhor para fazer isso. Uhum. E é um certo exercício de humildade, né? A gente já teve que fazer isso algumas vezes, apesar de não ser algo que é presente sempre aqui na nossa empresa, até porque somos pequenos ainda, mas é algo que a gente quer levar adiante com essa perspectiva de ter humildade, de aceitar que nem sempre vai ser a gente que vai ter que fazer aquilo, sabe? Uhum. E eu acho que isso tanto em coisas empresariais. Então, às vezes, você precisa contratar uma consultoria financeira, você precisa contratar um gerente de marketing, você precisa passar aquilo ali para outra pessoa, e às vezes até coisas técnicas mesmo. Assim, a gente tem plena consciência de que nossas habilidades de coisa de tecnologia, que é assim, o principal motivo da gente ter começado a empresa, que vai chegar um ponto em que eu vou precisar contratar alguém que é melhor que eu, e tá tudo bem. Assim, o ponto é, eu sei um nível de qualidade, então eu preciso passar para aquela pessoa esse nível de qualidade. Eu sei os melhores processos para garantir que aquilo funcione bem em equipe, então eu vou passar aquilo para aquela pessoa. Mas às vezes a ferramenta ela não é o único jeito de fazer aquilo, sabe? Então, desapegar um pouco de que todas as decisões da sua empresa precisam passar ali por você. Eu acho que isso é um tema assim, que eu particularmente gosto muito. E acho que pode até ser um outro episódio, assim, que a gente fala mais sobre como delegar e como que a gente faz para poder delegar as coisas na empresa. Mas eu acho que o ponto aqui, nesse momento, é desapega. Com certeza. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. O nosso 8º desafio, que é bem difícil, não vou negar, é saber lidar com frustração. Ou saber falhar. Porque eu acho que, como a gente já falou nos tópicos anteriores, se aventurar nesse mar do empreendedorismo é, assim, um caminho meio tortuoso. Então, você descobrir que você não sabe muita coisa, quer dizer que você vai falhar muitas vezes. E vai tomar muita pancada. Porém, a pancada e a falha é a melhor forma de você aprender alguma coisa, querendo ou não. Ah, é ruim? É. Você vai se ficar magoado? Vai. Vai sentir um lixo? Vai. Mas é assim que aprende, não tem jeito. Uhum. Você pode ler 1 milhão de livros sobre, mas tenho certeza absoluta que vai brotar uma situação que não está prevista em nenhum dos livros que você leu, e você vai tomar pancada e você vai aprender a lidar com isso. Uhum, com certeza. Eu vi um post de uma amiga nossa, a Camila, que foi colega de Fernando da faculdade, falando justamente sobre isso. Ela falou que acho que ela falou que ela tem carteira de motorista há, 5 anos, alguma coisa assim, um tempo considerável, e que ela não tem nenhuma multa. E aí ela falou, sabe por quê? Sabe como que eu consegui isso? Eu nunca dirigi. Então, acho que o ponto da Camila é bem isso que a gente quer falar, assim. Que é que se você não tá errando, é porque você não tá tentando. Então, perfeito. É melhor você tá errando. O erro também é uma métrica de sucesso. Quanto mais você erra, mais quer dizer que você tá ali colocando sua cara a tapa, né? Então... Sim.
você vai errar, você vai falhar, você vai receber muitos nãos, mas isso não quer dizer que é pra você parar. E eu acho que isso também tá muito associado com a questão da paciência, que eu acho que as pessoas que se dão bem nas áreas delas, não é porque elas não recebem não, porque elas não falham. É porque elas dão conta de receber um não, chorar ali 2 dias e depois levantar e continuar tentando. E independente de quantas vezes ela for errar, ela vai levantar e vai continuar tentando. É isso. Podemos passar pro próximo? Podemos. Então, nosso 9º desafio é um desafio meio pessoal bad, também, meio né? pessoal também, que é a solidão que é empreender. A gente conversa muito sobre isso, porque ainda bem que a gente tem um ao outro, mas muitas vezes é muito solitário. A gente está acostumado principalmente a gente que acabou de formar, e acho que até pessoas que chegaram a trabalhar, quando eu falo a gente acabou de formar, tem relativamente tempo, mas na minha cabeça tem pouco tempo. Não temos 20 anos de formado. Não temos 20 anos de formado. A gente está acostumado a viver com uma rotina ali em que as pessoas que estão convivendo com você estão vivendo exatamente as mesmas coisas e a mesma fase. Então, quando você está na escola, você tem os seus colegas da mesma idade, da mesma série, passando pelos mesmos desafios, passando pelas mesmas questões de desenvolvimento social, de relacionamentos. Na faculdade também é a mesma coisa. Muitas vezes, quando você entra em algum emprego, em algum escritório, você também tem ali aquelas pessoas passando por mais ou menos a mesma coisa que você. E quando você está empreendendo, você perde um pouco essa referência, assim, de poder olhar pro lado e falar, tipo assim, essa pessoa tá mais ou menos do mesmo jeito que eu, então eu sei que eu tô indo bem. E aí, quando você empreende, como a gente já disse, você não tem mais essa comparação. E assim, acaba que temos muito serviço, né? Muita coisa para fazer da empresa. Eu acho que todo mundo, quando começa, passa por isso. A não ser que você comece com muito dinheiro e você já pode entrar delegando para todo mundo, mas eu sei que isso é o caso de tipo 1% da população. E acaba que você fica muito atarefado, tem que aprender a fazer muita coisa diferente, e você esquece de olhar para o lado e ver aquele seu amigo, aquele conhecido, seu ex-colega e tal, que está passando pelas mesmas coisas. Então é muito fácil de se fechar ali naquele seu mundinho e não comunicar ali com o outro. A hora que você vê, já passou tipo 6 meses da última vez que você falou com aquela pessoa e você tá ali passando por coisas muito similares a ela sem nem conversar com ela, sabe? Então isso é muito fácil de acontecer quando você está empreendendo e às vezes você se sente um pouco fora do mundo ali, da bolha, porque principalmente no nosso caso é muito pouco a porcentagem de colegas nossos que foi de fato empreender. Então, é isso, o momento da vida é muito diferente. É muito fácil você se sentir sozinho naquilo que você está fazendo, e você começa a se questionar se você está fazendo certo, se é isso mesmo e tal. Tudo isso vai te deixando meio desgastado e tal. Mas quando a gente de fato senta para conversar com pessoas que estão passando por processos similares, é tão bom, você se sente tão bem, assim, você tem uma troca tão rica ali de experiências que às vezes pode até não ser no mesmo nicho a empresa, pode ser pessoas que estão fazendo coisas completamente diferentes, mas existe ali uma conexão, uma relação que eu acho que é humano isso, né? E é muito legal isso, é muito bom você se sentir visto e você ver a outra pessoa também, de tudo isso que está acontecendo na sua vida e na vida dela. Com toda certeza. E aí a gente vem buscando aos poucos formas de tentar combater um pouco essa solidão. Esse podcast é um pouco isso, assim, de tentar conversar com pessoas que têm angústias parecidas, que têm situações parecidas, que estão vivendo um momento parecido. E também buscar, acho que na sua vida pessoal, às vezes a gente tem intenção de fazer um grupo de leitura. Vai sair, gente. Vai sair Algum dia vai sair. Pessoas que estão no meu grupinho do WhatsApp, ele existe. Não esquecemos, Não tá? esquecemos. A vida só tá muito corrida.
mas de buscar fazer isso um pouco mais ativamente, assim, de ter esses grupos de leitura, às vezes buscar mais conexões, fazer um esforço de sair com, às vezes, amigos ou conhecidos que têm essa mesma visão ou que estão ali vivendo aquela mesma coisa que você e conversar sobre isso, sabe? Ter aquele momento e falar assim, olha, tô agarrado nisso, ou então, nossa, isso aqui tá dando muito certo, como é que tá indo pra você, sabe? Ter um pouco essa troca, fazer um pouco esse esforço de ter essa troca com outras pessoas é muito importante, assim, pra ficar sustentável essa vida, né? Você pode ir no Sebrae também. Ó, não é publi, mas poderia ser. Nossa, por porque favor. adoramos o Sebrae. O Sebrae tem oficinas, tem cursos, workshops que são muito bons. E você tem esse contato com outras empresas, pessoas que estão fazendo... Geralmente são, tipo assim... coisas completamente diferentes de você, mas que têm desafios muito parecidos. Então, vale a pena passar por momentos desses, sabe? Com certeza. Sebrae pra patrocinar a gente. A gente é muito fã do Sebrae. E agora, para finalizar, nosso último desafio que a gente elencou é uma coisa que a gente foi falando ao longo também, mas é importante ter um momento ali específico para falar sobre isso, que é saber separar a sua vida pessoal e a sua empresa. Acho que é um desafio muito grande para quem está no começo, principalmente para quem é empresa pequena, porque a gente, por exemplo, trabalha em casa, então isso dificulta ali um pouco, mas a gente pensa que algumas estratégias ali podem ser utilizadas para poder dar uma separadinha melhor aí. Você tem... Nossa, a primeira de todas é separar o seu escritório em um espaço fechado ali. Se você puder ter uma sala, ter um espaço físico maravilhoso. Se for dentro de casa, coloca dentro de um quarto. Se não der, compra um biombo, faz qualquer coisa, mas que você possa fechar e esquecer da existência ali do seu serviço. Tenha compromissos marcados na agenda com seus amigos, com seus familiares, porque a hora que você vê aquela notificaçãozinha chegando, você vai sentir a culpa e ali aquele peso do compromisso e você vai inevitavelmente parar de trabalhar e vai correr atrás dessas coisas. Acho que ter horários também de trabalhar. Acho que uma coisa de empreender sozinho é que você tem muita liberdade com seus horários. E aí, isso é muito bom, porque se você quiser fazer uma viagem no meio da semana, isso rola. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode extrapolar um pouquinho isso, assim... de trabalhar até muito tarde ou trabalhar durante todo o final de semana, isso não é muito saudável. Claro que isso é possível, muitas vezes. Às vezes a gente quer renegociar os nossos horários, então eu vou fazer uma viagem e aí para isso eu vou trabalhar até um pouquinho mais tarde e tudo mais. Mas que isso não vire o de problema, sempre, né? E que vire o de sempre, vire a regra. Não pode ser a regra. É importante que você tenha os seus horários de trabalho e saber que aquele horário ele precisa parar em algum momento, porque você precisa fazer as outras coisas da sua vida. Porque, voltando naquela questão, precisa ser sustentável, porque a questão da constância, ao invés de muito esforço em um pequeno tempo. E, gente, estamos fazendo empresa para crescer, muita gente tem um propósito maior por trás da empresa, só que nada disso vai ser aproveitado ou concretizado se você tiver um surto, um burnout, ficar ruim e tal. Então, respire, não se mate de trabalhar. Eu sei que existe essa vontade, mas um passo de cada vez. Lembra que isso é um jogo a longo prazo. Com toda certeza. E eu acho que a gente vai terminando por aqui. Tá bom, né? Tá bom. Foram 10. Acho que a gente até extrapolou um pouquinho o nosso limite. Normalmente ele é de 30 minutinhos. Só 50% a mais, né? 45 minutos. Aqui. Mas... Tá bom. Não, tá bom. Eu acho que a gente demorou um pouquinho pra começar a gravar, de verdade. Demorou. Talvez, Deu uns errinhos, mas tudo bem. A gente queria agradecer pela atenção, pedir pra vocês salvarem nosso podcast no Spotify. Ainda não nos familiarizamos certinho com essas terminologias de podcast, mas a gente vai postar no Instagram da Lupa, que é o @lupa.3dark. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente vai postar, quando sair esse podcast, um videozinho
do podcast. E aí vocês comentem lá quais são os seus outros desafios que vocês acham que é empreender para vocês. Muito obrigada pela atenção. E até a próxima. Tchau, tchau.